Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, que haja paz, alegria, descanso para a sua alma, que haja a presença de Deus em todos os seus caminhos, que eu e você possamos andar com Jesus. E por falar em Jesus, você já ouviu falar que Jesus vai voltar? Você já ouviu falar que um dia os céus se abrirão e entre as nuvens do céu descerá em glória o Filho de Deus? Sim, esta é uma promessa que está em toda a Bíblia. Ela está revelada em toda a Bíblia e não vai ser um acontecimento apenas momentâneo. Jesus não vai voltar apenas para dar um sinal. Ele vai voltar para trazer o juízo de Deus, o dia do juízo final. E depois disso, instalar um reino eterno. Jesus vai instalar um reino que vai durar para sempre e Ele próprio governará a terra em glória. No reino de Deus não haverá injustiça nem maldade. O reino de Deus será perfeito. E alguns dizem que Jesus está demorando. Alguns dizem, ora, já fazem 2000 anos, quase, né? Ainda não fez 2000 anos, né? Mais ou menos ali no ano de entre 2028 e 2033, a gente não tem como saber exatamente o dia, porque os cálculos dos anos foi um pouco errado lá no início. Mas, ou seja, está faltando um pouquinho para fechar 2000 anos que Jesus subiu aos céus, que ele ressuscitou e subiu aos céus. Então fazem quase 2000 anos que ele prometeu que voltaria. Quando ele subia, os discípulos ficaram apavorados. Onde é que vai o Senhor? E aí 2 anjos apareceram e disseram, fiquem tranquilos. Do mesmo jeito que vocês viram ele subir entre as nuvens, um dia ele descerá e todos os olhos o verão. Então, essa é uma promessa que está em vários livros da Bíblia. Toda a fé cristã fala sobre a vinda do Senhor. E o próprio Jesus disse para nós tomarmos a Santa Ceia, né, periodicamente lembrando, né, da morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, é o que fazemos enquanto aguardamos. Proclamamos o Evangelho, anunciamos a vinda do Senhor, anunciamos o reino que está por vir. Contamos a boa notícia para todos. A boa notícia é que Deus ama os pecadores, está disposto a perdoá-los porque já fez o sacrifício. A boa notícia é que Deus tem preparado para nós um reino perfeito. A boa notícia é que você e eu podemos entrar nesse reino através da salvação em Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Então, esse tempo que Deus está dando, não é que Deus está demorando, é que Deus está sendo misericordioso. Se Jesus tivesse voltado há 1000 anos atrás, eu e você nem existiríamos. Então, Deus tem um propósito em tudo, inclusive aquelas gerações que Ele quer salvar. E nós fomos alcançados pelo Evangelho porque Deus teve paciência. Então, que a paciência de Deus continue operando pelo tempo que tiver que operar. Amém? E é sobre esta questão da vinda de Jesus que o apóstolo Paulo escreve para nós. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai falar sobre um dos tópicos que está no relógio de Deus. Deus tem um relógio das profecias, do que já foi profetizado que vai acontecer. E um dos tópicos é a vinda do anticristo. Olha, nós já tivemos vários anticristos, pequenos homens, né, que se opuseram ao Senhor, foram contra Jesus, realizaram grandes obras de perseguição à igreja, mas ainda nenhum deles foi o iníquo. O iníquo, que nós vamos ler aqui, é o filho das trevas. É aquele que vai tentar ocupar o lugar de Deus. Então nós vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante, você pode acompanhar comigo. Nós vamos entender o que o apóstolo está nos ensinando pela palavra de Deus. Porque a Bíblia, queridos,
ela é uma palavra clara, objetiva, ela vai nos ensinar. Tem pessoas que acham que a Bíblia não pode ser lida por qualquer um, que é algo muito difícil. Não. Ela foi escrita para pessoas simples entenderem a mensagem de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Olha só, então ele está dizendo que eles tinham que permanecer firmes naquilo que já foi lhes ensinado. Depois ele diz assim: nem fiquem perturbados, quer no espírito, quer por palavras ou quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, o primeiro Paulo está dizendo o seguinte: vão tentar enganar vocês, dizendo que Jesus já veio, dizendo que isso já aconteceu, ou como se fosse mais uma coisa na história e que passasse desapercebido. Olha, vocês não sabiam, mas Jesus já voltou. Ué, mas como assim? Não, isso ainda não aconteceu. Quando acontecer, todos saberão. Ninguém, versículo 3, ninguém de modo algum os engane, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é negação da fé. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha só, aqui está falando de uma pessoa que vai se levantar num determinado tempo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se ele mesmo no santuário de Deus e apresentar-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram como eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Olha só, então eu vou parar aqui um pouquinho. Existe nas trevas, nas artimanhas de Satanás, um plano para levantar um líder que vai se opor à fé e vai se colocar no lugar de Deus. Esse é chamado de o iníquo, o filho da perdição. E várias vezes Satanás já tentou fazer isso na história, mas há alguém o detendo, há alguém o impedindo, porque ainda não é o tempo. Esse alguém é Deus. Vamos lá, versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera, ou seja, esse espírito já está no mundo e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, espiritualmente há uma força de Deus impedindo que isso aconteça. Mas um dia vai ser afastada essa força. E aí o mal vai se espalhar mais ainda. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, quando vier este inimigo de Deus e se levantar entre as nações, nós podemos ler sobre o anticristo lá em Apocalipse. Nós podemos ver vários textos na Bíblia que falam sobre a vinda deste homem, inclusive nas profecias de Daniel, em vários lugares da Escritura, onde se fala sobre a vinda deste homem. Ele será destruído pelo próprio Cristo, olha só. O Senhor o matará, diz o versículo 8. O Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus vier, quem estará no trono da terra naquele momento é este homem que governa na força de Satanás. Então, o mal terá chegado no ápice e aí virá o Filho de Deus. E este Filho de Deus, Jesus, vai destruir o mal. Então, versículo 9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, uma das características que fala sobre o anticristo, né? O iníquo, que é citado em Apocalipse também quando se fala da besta,
Uma das características bem claras é que ele vai fazer sinais, ou seja, milagres, maravilhas, coisas que as pessoas vão crer, inclusive que ele é um Deus. E ele vai buscar adoração própria. Então ele vai fazer falsos sinais, vai enganar as pessoas para que elas creiam nele e neguem a sua fé. E aí fala de apostasia, que muitos vão abandonar a fé verdadeira seguindo a este homem, acreditando que ele é a manifestação de Deus. Olha só. Depois diz assim, além, né, de prodígios e sinais, versículo 10 diz: com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que inclusive este homem vai vir com a permissão de Deus. Por quê? Para separar o joio do trigo. Porque Deus vai com isso provar o coração das pessoas. Se elas vão se manter adorando a Deus e vão negar a este homem, vão negar a ele que inclusive vai ter poder humano, né? Vai ter um poder político, além de religioso, ou se as pessoas vão se entregar ao erro. Então, com isso, Deus vai testar os corações. É uma forma de Deus verificar quem será fiel a ele ou não. Então, isso vai acontecer no final dos tempos. Quero dizer para você que eu, como professor de história, como historiador, eu vejo que vários homens na história da humanidade se levantaram tentando ser esse homem. Inclusive, nós vamos ver Adolf Hitler, por exemplo. Ele tentou destruir tudo que era de Deus. E no final ele criou até uma religião e ele estava buscando adoração. Veja, ele morreu antes de conseguir estabelecer o seu reino, né? Se ele ganhasse a Segunda Guerra Mundial, talvez ele se tornasse esse homem. Nós vamos ver Joseph Stalin, lá na União Soviética, de certa forma fazendo muitas coisas dessas. Mas Deus não permitiu que o seu poder crescesse. Nós vamos ver o próprio Nero, na época que foi escrita essa carta. Logo depois vem o imperador Nero, que vai cumprir boa parte disso, mas ele morre cedo. Deus não permite que o seu reino avance. E assim também Deus então deteve vários homens na história. Mas chegará o dia em que tentarão ocupar o lugar de Deus. Que você e eu estejamos atentos. E não venhamos a cair nas ciladas, venhamos a continuar firmes, olhando para Jesus, continuar firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que sim, né, haverão manipulações políticas, sociais, econômicas, tentando de alguma forma nos afastar de Deus, tentando negar a verdade, dizendo que Jesus não vai voltar, mas eu e você vamos continuar firmes, olhando para o alto e esperando a vinda do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que você e eu possamos permanecer firmes. Pai, obrigado porque o Senhor revela na sua palavra o que vai acontecer. E que possamos nós então estarmos vigilantes e atentos aos sinais dos tempos. Que ninguém venha nos enganar com palavras, com sutilezas humanas. E que possamos, Senhor, andar firmes com o Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, compartilhe o devocional e amanhã